Graças a paz, abençoados com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Amém? Glórias ao Cristo eterno. Sou o irmão Van, direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro, para todo o Brasil, assim Deus querendo. Então, o estudo é bênção, é bom, né? E a todos os meus irmãos e irmãs, em graça, a paz do Cristo eterno, né? Sou seu irmão, independente, né, das divergências, né? Você crê assim, você não crê assim, você crê assim, né? Uns creem que o Espírito, todo o Espírito, seja ele do eleito ou não, todos os Espíritos foram transformados, né? São de Deus, vão herdar a vida eterna. Outros creem que não, né? Uns creem que toda pessoa foi eleita, outros que não, outros creem que não. Então, eu pelo menos não creio, eu, irmão Van, não creio em certas doutrinas da graça. Discordo plenamente. As doutrinas que eu concordo com eles, que eu abraço, é a escatologia. A escatologia, né, que findou, que foi concluída no ano 70 com a vinda do Filho do Homem. Agora, certas doutrinas, né, não bate, não tem como aceitar. Ok? E uma delas é essa que nós estamos estudando. Como eu disse, não dá para fazer em 1, 2, 3 vídeos, não tem como. Porque é um assunto extenso, né? Você precisa mostrar os textos, explicar aqui que o que vai para a sepultura é a parte física aqui, ó. Você tem que explicar direitinho, né? Tem muitos irmãos que ainda não têm um entendimento, né? Tá chegando agora, tá tomando leitinho ainda da graça e aceita tudo que é pregado. Não é assim que Paulo diz. Paulo diz que nós devemos observar tudo, ler tudo, examinar tudo, reter o que é bom, o que é verdadeiro, né? O que é bíblico, o que vem das Escrituras. Então, esse ensinamento em dizer que o espírito da pessoa ficava presa na sepultura física até o ano 70, isto não procede das Escrituras. É só você ler Eclesiastes 12:7. Está aqui, ó. E o corpo, volte à terra, volte à sepultura, volte ao cemitério, volte aos buracos. Este é o pó. O homem físico, a parte mortal, como o era antes. Agora, o espírito que está nele, volte a Deus. Acabou-se, meu irmão. Tranquilo. Mas a pergunta que eu deixei no vídeo passado foi a seguinte: é ensinado, então deixa teu like, né? Ajuda aí, tá crescendo. A você, irmão de Fortaleza, um abraço para Fortaleza. Se inscreveu agora no canal? Um abraço, meu nobre irmão, né, de Fortaleza. Um abraço para Fortaleza, né? Ceará, cidade linda, abençoada por Deus. Recife, Pernambuco, Maceió, Aracaju, todo o Nordeste brasileiro. Um forte abraço de um paraibano, o irmão Van, aqui de Cabedelo. Amém? Glória a Deus. A você do canal que se inscreveu agora, os mais novos inscritos neste canal Metanoia da Graça, o meu forte e carinhoso abraço a todos vocês. Amém? Parabéns pelos comentários, por sua participação. Estamos crescendo, né? A gente deixa aqueles comentários de baixaria, não, porque aí entra na questão pessoal, aí não dá certo. Aí, agora, se for dentro do entendimento, dentro do conhecimento, do campo da teologia, eu respondo com força, dentro das Escrituras. Amém? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. É ensinado aqui, ó, no meio da graça, o tema é esse, vou ter que falar o tema, que quando a pessoa morria, antes do ano 70,
o espírito dessa pessoa ficava preso, detido na sepultura física ou nos cemitérios. Se você ler o estudo que tem aqui, o primeiro que eu estou falando sobre este, você vai ver que os pregadores da graça, todos eles, ensinam a mesma coisa. Antes de 70, toda pessoa que morria, o espírito ficava preso na sepultura. Aqui já desfaz essa doutrina, mas vamos caminhando devagarinho. Agora, onde ficavam os espíritos das pessoas que morriam antes de 70? Aonde eles ficavam? Numa sepultura física? Nos cemitérios? Nos sepulcros? Essa doutrina é de Allan Kardec, ou seja, é uma doutrina espírita. Um abraço aos meus irmãos espíritas, né? Tenho muitos aqui na minha cidade, são todos meus amigos, minhas amigas, tenho parentes espíritas, nada contra. Então, a questão é de doutrina. Se eles não aceitam a minha doutrina, né, da graça, né, eu também não aceito algumas deles, mas somos amigos respeitosos, para a glória de Deus. Então, vamos lá. Então, onde ficavam esses espíritos? O que diz os irmãos da graça? Ficava na sepultura física, nos sepulcros ou nos cemitérios. E a Bíblia? O que diz as Escrituras? Isso aqui é importante. O importante é você ouvir o pregador e fazer como Paulo, examinar tudo, mas fique com as Escrituras. O que diz as Escrituras? Bom, todas as pessoas, deixa eu ver aqui se eu coloquei o horário, não coloquei o horário, deixa eu colocar aqui meu horário para não me perder. E pronto. Todas as pessoas, todas, do Antigo Testamento, né, antes de Cristo Jesus, todas elas morreram. Abraão, Isaac, Jacó, Adão, Eva, Enoque, Isaías, Moisés e Elias. Ah, meu irmão, quando chega em Moisés e Elias, não, Elias não morreu, que Elias foi no redemoinho para o céu, né? Chegou ali um disco voador, pegou Elias no carro de fogo e foi para o céu. É o que diz os evangélicos. Já a do sétimo dia diz que Moisés não morreu. Moisés não morreu. Que diz? É aí onde eu vou para você e digo. O que diz as Escrituras? Elias morreu, foi para o céu ou morreu? Moisés, Deus ocultou ali o corpo de Moisés, a vida de Moisés, escondeu Moisés, ou a Bíblia diz que Moisés morreu? Aí você diz, não, mas a do sétimo dia diz que Moisés não morreu. A religião evangélica e outras diz que Elias não morreu. E o que diz a Bíblia? Vamos para cá. Deixa eu tomar um pouquinho de água, me permita. Vamos ver. A minha Bíblia diz que Moisés literalmente, fisicamente morreu. Então prove, irmão Van, prove aí que Moisés morreu, prove para a igreja do sétimo dia que Moisés morreu. Deuteronômio 31. Vamos aqui para Deuteronômio, aqui, Deuteronômio capítulo 31, versículo de número 1. Olha o que é que diz o versículo 1. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. Aqui, Deuteronômio 31, Deuteronômio 34, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aí o versículo 2. O versículo 2 diz: E disse-lhes, da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disto,
o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Tu vai morrer, Moisés. Agora, Deuteronômio 34, 1. Aqui, 34, versículo 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Versículo 2. Versículo 2. É isso? É. E todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental. Versículo 3. E o sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, até Zoar. 4. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Moisés iria morrer. 5. Assim, presta atenção aos doutores, pós-doutorados, PhDs, né, que estão em evidências aí no YouTube. Fala isso aqui para os teus seguidores. Assim morreu ali Moisés. Morreu. Servo do Senhor na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Agora, olha a comprovação, a prova que Moisés morreu. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar de sua sepultura. Irmão, morreu, acabou-se. E para que ficar escavacando as escrituras para saber se Moisés morreu? A Bíblia diz que morreu. Mas a teologia, a escatologia, vou estudar a língua grega, o hebraico, o aramaico, vou estudar o inglês, vou fazer 7 anos estudando o português para entender o objeto direto, o indireto, o verbo, se é transitivo, se é intransitivo. Eu vou ter que saber se aqui é um pronome demonstrativo, se ele é relativo, se não é, para saber, para confrontar a Bíblia. Simplesmente leia o texto. Moisés morreu. Moisés morreu. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube, né? Por quê? Até hoje o lugar da sua sepultura. Morreu o corpo. Para onde foi? Sepultura. Morreu o corpo de Moisés. Foi para onde? Sepultura. O corpo. O 7 era Moisés da idade de 120 anos, quando ressuscitou, quando ficou invisível. Estou invisível. Não está. Quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu seu vigor. Claro, ele tinha vigor, ele tinha vida espiritual, mas morreu e foi para a sepultura, o corpo, e não o espírito, o corpo. 8. Olha a prova que Moisés morreu. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto, no luto de Moisés, se cumpriram. Todo mundo sabia que Moisés tinha morrido. Todo Israel, toda a família, todos os vizinhos, todos os amigos. Só os doutores da igreja adventista do 7º dia que não sabem. Vamos para frente. Josué 1, olha o que é que diz Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num,
servo de Moisés, dizendo, oh, Deus é mentiroso para as testemunhas de Jeová, não, para a igreja do sétimo dia, Deus é mentiroso, porque eles não acreditam no que tem, e nem acreditam, eles dizem, Deus é mentiroso, Deus disse que Moisés morreu, e eles nem acreditam na Escritura, porque eles desmentem as Escrituras. Olha o que Deus disse, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo. Era Moisés que iria passar, mas morreu. O corpo foi para o Sheol, para a sepultura. Povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Meu servo Moisés é morto, apagou, saiu o espírito e o corpo dele foi para a sepultura física. Agora sim, a minha Bíblia diz que Moisés morreu, e em 2 Reis, olha só, 2 Reis, está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 9 e 10. Presta atenção aqui. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. 10. Olha só se não vê um disco voador. E disse, coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. Aí o versículo 11. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, disco voador, carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Será que Elias entrou no céu de carne e sangue? Paulo disse, ninguém pode herdar o reino de Deus. Carne e sangue não vai herdar. Ou seja, Paulo contrariou os ensinos aqui. Paulo distorceu um pouquinho, como distorce hoje os pastores, dizendo que Moisés morreu. Elias subiu ao céu num carro de fogo. Irmão Van, e como é que o senhor pode provar que... Tudo bem, Moisés, a Bíblia diz que morreu, eu acredito, mas Elias subiu ao céu num carro de fogo, num disco voador. Foi? Vamos ver se ele morreu. Se eles morreram mesmo. O único texto, preste atenção que eu vou dizer a você. O único texto que prova, que me dá base bíblica, segurança, que comprova, que bate o martelo e diz que todos os irmãos e irmãs do Antigo Testamento, todos eles, Abraão, Isaac, Jacó, Adão, Eva, Enoque, Isaías, Moisés e Elias, todos eles morreram num único versículo que fala sobre isso. Vamos ver a prova? Vamos lá. Hebreus capítulo 11, olha só. Hebreus capítulo de número 11, versículo 8 e 13. 8, olha o 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde. Aqui, capítulo 11, está falando de quem? Dos heróis da fé. Todos eles, Abraão, Isaac, Jacó, Rebeca, Isaías, fala de Moisés, fala de Elias. Todos os heróis da fé estão aqui. Capítulo 11, todos eles. 9. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora. 10. Olha só. Porque esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício construtor é Deus, não o homem. 11. Pela fé também, a mesma Sara, olha só, heróis da fé, todos eles, recebeu o poder de conceber, deu à luz
e fora já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Agora 12. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Agora o 12. A única prova bíblica que todos os heróis da fé, que todas as pessoas do Antigo Testamento, Abraão, Moisés, Jacó, Elias, Eliseu, todos eles, homens e mulheres do Antigo Testamento, até antes de Cristo, todos eles morreram. É o único versículo que prova isso aqui, ó. Aqui, ó. Agora, versículo 13. Ou seja, Hebreus 11, 13. Presta atenção aqui, ó. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Ou seja, Elias não estava no trono de Deus, foi subido ao céu, às alturas. É como se ele fosse tomado de um lugar para outro. É como se ele fosse... Igual que aconteceu com Estevão. Estevão não, aquele que batizou o eunuco e foi tomado de um lugar para outro. Ele foi arrebatado de um lugar para outro. Assim aconteceu também com Enoque. Para não ver a morte, ele foi tomado, arrebatado. Deus o tomou ele de um lugar para outro. Todos esses, Enoque, Elias, Eliseus, Moisés, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos eles morreram, meu irmão. Moisés e Elias morreram. O que é que o senhor quer dizer com isso, irmão Van? Eu quero dizer com isso? Vamos lá. Vamos saber o que é que eu quero dizer com isso? Este espírito, ou esta alma, então, todos eles morreram, mas eles tinham um espírito. E onde ficaram os espíritos dessas pessoas que morreram? No túmulo, nos cemitérios ou nas sepulturas físicas, onde ficaram aguardando a vinda do Filho do Homem. Em 70, os espíritos destas pessoas do Antigo Testamento ou do Antigo Pacto. Este espírito que sobrevive à morte, você vai dizer sim ou não? O espírito do homem que nele está, Zacarias 12:1, né? Este espírito sobrevive à morte, eu pelo menos creio, acredito, segundo as Escrituras, que sim. Sim, esta alma ou este espírito sobrevive à morte, ok? Ok. A morte, deixa eu ver a hora, aqui rapidamente, 22, ok? Então, a morte, numa compreensão básica, simples, para a gente entender, a morte, bem basicazinha, é descrita como a separação do corpo da alma. Quando o espírito sai ou a alma sai, o corpo padece. Quem vai para a sepultura é o corpo e o espírito, sepultura física, né? Porque existe Sheol, mundo dos mortos, que é outra coisa completamente diferente de sepultura física, ok? Sheol, sepultura física, desceu às partes mais baixas do Sheol. Agora, na morte, certo? O que é que se separa na morte? Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Existe algo no homem que sai, né, chamado alma ou espírito, que quando isto sai, o corpo tomba. E quando o corpo tomba, este corpo vai para o Sheol, para a sepultura física. E a alma e o espírito dessas pessoas que morreram antes de 70, onde estavam? Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 2, olha só, Gênesis
capítulo 2, para a gente fechar aqui este vídeo, este assunto, versículo 7, Gênesis 2, 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, porque ele recebeu um espírito, certo? O fôlego da vida. Era um homem de corpo, de carne. Eclesiastes 12, 7 diz isso: pó fosse feito, pó voltarás à sepultura, mas o espírito não fica na sepultura, volta para Deus. Então, está aqui, ó, a formação do homem, como Deus criou o homem. Aí diz, capítulo 3, agora olha só, o homem formado, a alma vivente, olha o que aconteceu com este homem. Capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, ao pó, à sepultura, ao sepulcro, ao cemitério, porque dela foste formado, né? Porquanto és pó, teu corpo físico, né? A tua estrutura física, palpável, osso, carne, músculo, sangue, nervos, veias, cérebro, né? Massa cefálica, né? És pó, e em pó te tornarás, ou seja, tu vai morrer, ok? Então, o homem, né? Isto chama-se, o espírito era tomado, saía o espírito, o corpo tornaria ao pó. Agora, olha o que é que diz Tiago 2, para comprovar isto aqui, Tiago, aqui, Tiago capítulo 2, presta bem atenção nesta mensagem de Tiago, olha só. Porque assim como o corpo sem o espírito que está nele está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Ou seja, o corpo, tu és pó, o corpo que morre e vai para a sepultura física, sem o espírito está morto. O que é que morre, meu amado? É o corpo ou o espírito? O que é que sai, que sobrevive à morte, é o espírito. Sai o espírito e o corpo morre. Morre o corpo, vai para onde? Agora, preste atenção como Tiago aprendeu com Eclesiastes capítulo 12, certo? Aqui, ó. Veja se isso aqui não bate com Eclesiastes 12, 7. O corpo sem o espírito está morto. Ou seja, o corpo, o homem, a parte física do homem, quando morre, vai para o Sheol, sepultura física. Sepultura física. O espírito ia, né, para o mundo dos mortos. O Sheol, mundo dos mortos. Calma, preste atenção aqui. O Espírito. Aí você vai ver se isso aqui não bate com Eclesiastes, aqui ó, Cantares, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Olha o que é que diz Tiago, olha o que é que diz Eclesiastes. É a mesma coisa. E o pó volte à terra. Por quê? Porque o Espírito saiu como o era. E o Espírito que saiu dele, volte para Deus. Perfeito, ok? Agora, vamos adiantar mais um pouquinho aqui. 5 minutinhos mais. Então, eu pergunto, se o homem tem um espírito, este espírito saía do corpo, está aqui, na expressão do sábio Salomão, este espírito voltava para Deus. Em que sentido? Isso também tem outra questão aqui. Em que sentido voltava para Deus? E o corpo que ia para o Sheol? O corpo humano, a parte física, né, que voltava para o pó, ia para a sepultura física, para os cemitérios, terra, né, para os buracos na terra, o pó, o corpo humano, e o espírito voltava para Deus. Então, se o homem tem um espírito, esse espírito sobrevive à morte, sai e não ficava em nenhuma sepultura antes de 70, certo? A Bíblia não afirma o que ensina os irmãos da graça. Nenhum espírito, nenhum texto na Bíblia ensina que o espírito, quando a pessoa morria, o espírito desta pessoa ficava em uma sepultura
física, ia para o Sheol. Mas o que significa Sheol no seu sentido original? Estamos chegando lá. Pergunto, onde ficava o espírito da pessoa que morria antes do ano 70 do primeiro século? Segundo os ensinamentos dos irmãos da graça, os espíritos ficavam presos, detidos, retidos nas sepulturas físicas ou nos cemitérios. Sepulcros, sepultura física ou nos cemitérios. Eu indago daqui para lá, para os irmãos. Será? Será que esse estudo é bíblico? Será que essa doutrina parte das Escrituras? Vamos cá, vamos para cá. A doutrina do Sheol e do Hades. Recapitulando, para a gente entender Sheol e vamos chegar no Hades. Lembra que eu falei? Sheol, Antigo Testamento, não era nítido ainda na graça. No Novo Testamento, no conhecimento de Paulo, de Jesus, de Pedro, de João, no livro do Apocalipse, Sheol era o primeiro filme ainda, em preto e branco. Depois chegou o Hades, já não é mais uma foto em preto e branco, já é colorida. É isso que acontecia no Antigo Testamento, o Sheol, não muito bem entendido, né? O mundo dos mortos, no pensamento dos judeus, dos hebreus, certo? Então, eles tudo para ele ia para o Sheol, mas existem textos, mesmo sendo no Antigo Testamento, que nos garante que Sheol não significa unicamente sepultura física. Aqui, a doutrina do Sheol e do Hades. Só recapitulando, os pregadores da graça ensinam que em todas, isso aqui é importante, em todas as passagens onde fala Sheol e Hades, ou Geena, Novo Testamento, Sheol, hebraico, Antigo Testamento, Hades e Geena, Novo Testamento. Então, onde eles dizem, os pregadores da graça dizem que em todas essas passagens onde fala Sheol, Hades e Geena, todas elas significam sepultura física ou cemitério, ou sepulcro. Exemplo de uma passagem bíblica no Novo Testamento, que os mortos descem ao Sheol. Os mortos descem ao Sheol. No primeiro entendimento, descer ao Sheol. Preste atenção aqui, deixa eu ver se vai dar tempo. Vamos deixar para o próximo estudo, próximo vídeo, ok? Este eu vou passar para o domingo. Então vai ser vídeo de hoje, sábado e domingo. Agora, no próximo estudo, o que significa, né? Todas elas significam sepultura física para os irmãos. Agora, os mortos descem ao Sheol. O que significa esta palavra desce? Descer ao Sheol. Quer saber? Deixa eu colocar aqui rapidamente Salmo 16, Salmo 16, 10. Deixa eu ver se for isso aqui, é bênção. Salmo 16, 10. 10 que diz: não é nesta versão aqui. Deixa eu colocar nessa versão aqui, King James, estará de composição. Deixa eu ver aqui, rapidamente. Aqui. Pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirás. Tem essa aqui, mas é a outra versão, certo? Salmo 49, 14 e 15. Deixa eu ver aqui, Salmo 40. Eu quero essa passagem, né? Como ovelhas governarão os corpos, posição de sepultura, longe de suas grandes. O 15. Bom, vamos deixar tudo certo. Só para você ter uma ideia. Aqui, ó.
como ovelhas são levadas à sepultura, onde a morte será o seu pastor. Pela manhã, os justos governarão sobre eles. Seus corpos físicos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Bom, mas eu vou trazer o versículo certinho, que diz que os mortos descem ao Sheol. Descem. E o que significa esta palavra descer ao Sheol? Será que significa sepultura física? Ou seja, os irmãos da graça que ensinam que os espíritos antes de 70, os espíritos das pessoas que morriam, seus espíritos ficavam presos na sepultura física. Isto, a Bíblia concorda com este pensamento? Até agora, não. Nenhum texto que eu já li, de diversos textos, nenhum disse que o espírito ficava preso na sepultura. Pelo contrário, o que ficava preso e nunca mais saía era o corpo físico. Próximo estudo, é uma sequência de estudo daqui para lá sobre este assunto. É importante que você acompanhe, veja tudo, examine tudo e retenha. Se há alguma coisa boa, proveitosa, retenha para a glória de Deus. Deixa teu like, se inscreva, comenta dentro dos assuntos, amém? Que eu te respondo, tá bom? A paz do Cristo eterno, não perca os próximos estudos que, cada vez melhor. Paz do Cristo eterno.